dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma segunda-feira. Que Deus fortaleça e abençoe a nossa vida. Ele tem trabalhado a nosso favor, né? Grande, misericordioso e abençoador é nosso Deus. Nós pedimos tanto, não agradecemos nada. Mas Deus está no comando de tudo. Ele entende nosso coração. A nossa mente, nós é que devemos mudar nossa atitude e lembrar que Deus não é obrigado a nada. Nós somos servos, Ele é Deus, Ele é Rei. Ele é o Senhor dos Exércitos. E muitas vezes nós pedimos ao Senhor e queremos que, praticamente, pela nossa obrigá-lo a fazer o nosso tempo. E nós esquecemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nosso tempo é para ontem, Deus é agora. Deus é na hora dele, no tempo dele, não é no meu reino de Deus. Deus é santo, Deus é eterno. E eu sou grato ao Senhor por cada pessoa, cada um de vocês que estão junto comigo todo dia. E peço ao Senhor que os abençoe. Vamos começar o vídeo assim. Pai, obrigado mais um dia, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo Senhor Deus Santo. E não desistir de nós pecadores, Pai. Obrigado, Senhor, pela família abençoada que o Senhor me deu. Não só a família de sangue, mas também essa família abençoada das redes sociais. São bênçãos que o Senhor me deu, Pai. Qual eu não esqueço nenhum momento dele, Pai, nas minhas orações. E pedir ao Senhor por isso, Pai. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões. Por obra, pensamento e ignorância. Que eu fiz que eu posso fazer que pecador, Senhor, perdoa-me. Sou falho, sou pecador. Estou aqui não que eu mereça, mas confiar na tua misericórdia. Fala conosco, Pai, hoje no livro no Evangelho de Jesus Cristo escreveu Mateus, no capítulo 8, versículo 17. Também no Salmo número 77. Seja para exaltação, para consolo, para educação. Seja feita a tua vontade, não a nossa. O que o Senhor tem a falar e não que nós queremos outro. Amém e amém. Irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 17, diz assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. O profeta Jeremias, Isaías, profetizou 700 anos, 730 anos na realidade, antes de Cristo nascer, tudo que ele ia passar, profetizou a vinda dele, as dores, o sofrimento, as curas, os milagres, as maravilhas que diz assim. E aqui, esse versículo, capítulo de versículo 17, foi mais uma cura que Jesus fez. Um jovem endemoniado, onde o pai pede misericórdia de Jesus para curar. E muitas outras enfermidades, lepras, muitas outras, ressuscitar mortos, multiplicar pães. São as maravilhas que Deus fez. Jesus fez quando esteve aqui no meio de nós. E continua fazendo. Ele não deixou, ele não parou. Porque Deus é eterno, ele não para de trabalhar. Cumprindo a profecia do profeta Isaías, que diz, está lá no capítulo 53, parece que é versículo 8, 9, eu não tenho certeza. Ele levou sobre si a nossa enfermidade e levou a nossa doença. Foi moído, foi humilhado por nós. Uma geração de pecadores,
uma geração que estava condenada a ir para o lago de fogo. Ele veio e nos deu vida, e vida como nós estamos debaixo da graça. A graça não isenta nosso pecado, mas dá a oportunidade de arrepender e nos consertar. Muitas enfermidades que nós temos na carne é porque a nossa alma está contaminada de pecado. Muitas portas que se fecham é por causa dos nossos erros, principalmente de não obedecer. Mas Jesus veio para isso. Ele veio para curar, para libertar e para salvar. E mostrar o grande amor de Deus por nós. Com Jesus, dono do mundo, Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos, dono do ouro e da prata, que se fez homem, não importou deixar a coroa de glória, para usar uma coroa de espinho, para nos salvar, para nos reconciliar com Deus. Cumprimento da palavra do Senhor, através dos profetas. Mateus 8:17. Você tira o tempo e leia todo o capítulo. É pequeno. A Bíblia é uma bênção para nós. É uma bússola, é onde nos orienta. Então leia. Tira um tempinho, leia. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha 13 para 14 anos por aí. Eu li um capítulo, demorou de acabar. Comecei lá do primeiro capítulo. Fui lá de Gênesis, no capítulo 1. Fui até o 22 de Isaías. Todo dia um capítulo. Todo dia. Na época eu tinha preguiça de ler. Mas eu interessei. Quando eu li o primeiro capítulo, eu interessei pela leitura. Quando eu completei a Bíblia, eu passei a ler 2 capítulos por dia. A preguiça foi me deixando. Completei, foi mais rápido, mas demorou também. Completei a Bíblia, eu passei a ler 3 capítulos por dia. Mais rápido, 1 ano agora. Vai ser 1 ano para ler a Bíblia. Aí fui aumentando. Chegou um ponto que hoje eu tiro meu tempo, já que eu estou aposentado, não faço mais nada. O tempo que eu trabalhava era mais difícil, mais complicado, mas eu fazia. Chegou um tempo que eu afastei da Bíblia. Foi no tempo da adolescência, da juventude, aliás. Quando eu ganhei o mundo e comecei a entender o que era o pecado. Comecei a fazer os desejos da carne. Não sei se por qual tempo, porque eu tinha até vergonha de olhar na Bíblia. E larguei a Bíblia. Passou um tempo, eu voltei novamente. Mas já não era como era antes. Aí veio o casamento. Aí separei novamente da Bíblia. Depois comecei de novo. Aí eu passei a ler 10 capítulos por dia. Já estava. 5 já era pouco, 10 já era pouco. Hoje, para não passar muito, tento eu ter 2, 3 horas por dia para ler a Bíblia. É gratificante. Mesmo assim, né, ainda é. Sou pai. Vamos lá então agora para o capítulo o Salmo 77, diz assim: o estado íntimo do salmista, ele anima sua alma pela consideração das grandes obras e da misericórdia de Deus. O salmista animando a alma dele, a carne animando a alma. Muitas vezes a nossa carne anima a alma, quando nós santificamos a nossa carne.
pela grandeza, misericórdia e bondade de Deus. Um salmista, que eu creio que era Davi, não Asaf. Asaf estava preparado, ele está santificando, matando a carne, e ele conheceu a grandeza de Deus, o amor de Deus. E deixou escrito para nós, começa assim: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos. Olha o tanto que nosso Deus é grande, está acima do céu. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite, e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me, e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, usando os tempos passados. Ele aqui considerando a alma dele, considerando o que ele passou, o que ele foi, as lutas, as peleias. Agora a alma dele começa a ficar entristecendo, começa a ficar fraca. E a carne dele, que está mortificada pelo jejum, pela oração, começa a animar. Confia em Deus, confia na tua misericórdia. É o que nós temos que fazer, né? Mas se nós não procurarmos nos santificar, entender a palavra que Deus fala conosco todo dia, é impossível nós animarmos a nossa alma. É impossível nós nos animar até para ficar de pé, para levantar no outro dia. Mas se você confia em Deus, se eu confio em Deus, tudo pode. Porque é Ele que nos fortalece. Versículo 6. De noite chamei a lembrança, o meu canto, e meditei no meu coração, e o meu espírito investigou. E reiterará o Senhor para sempre, e não tornará a ser favorável. Fechou para sempre a benignidade. Acabou-se já a promessa que veio de geração a geração. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia, ou encerrou as suas misericórdias na sua ira. Na sua ira. E eu disse, isto é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos das vistas do Altíssimo. Agora, ele faz várias perguntas, e ele lembra que a alma dele está doente. Ele precisa reanimar a alma. Aí ele lembra das coisas boas do passado, lembra da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da grandeza de Deus. E ele vai reanimando a alma. E ele vai se colocar de pé novamente. Irmãos, quando a sua alma está triste, está chorando, lembra do que Deus fez, das promessas que Ele tem para você. Promessas que há de se cumprir, que há de se cumprir. Anima a tua alma. Não deixa, não desfaleça. Confia em Deus, aquele Deus que tudo pode. Não deixa a tua alma desfalecer diante das lutas, das tribulações, das aflições que você passa. Mas anima a tua alma. Mesmo você sendo carnal, você lembra do que você passou, das angústias, do sofrimento. E lembra que Deus deu um basta a esse tempo. E que agora, por falta de vigilância, nossa, veio novamente, mas lembra do tempo passado. Lembra das promessas de Deus que se cumpriram. Lembra que Jesus Cristo morreu numa cruz por causa de mim e de você. Com a misericórdia de Deus. Lembrei-me, pois, das obras do Senhor, e certamente que me lembrarei das suas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e farei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está o santuário, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és Deus que faz maravilha, tu fizeste notória a força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo de Jacó e José.
o amor de Deus, a força de Deus, o amor de Deus, livrou tantas pessoas no nosso antepassado, nosso dia de hoje, nos dá livramento. Quantas vezes você sai ileso para a rua e depois volta para casa, ileso, sem ninguém tocar, sem você. É Deus te guardando, Deus te livrando. É Deus te livrando do homem mau, do homem violento. Deus te livrando do assalto, do acidente. É a grandeza de Deus, o amor de Deus está com você, está comigo. Talvez você vê meu estado, sabe, muitos já sabem. E você? Irmão, muitas vezes a coisa acontece para que o nome de Deus seja glorificado. Muitas vezes é para que Deus seja glorificado. Para mostrar às pessoas que nada está acabado. Quando o médico deu o veredito para minha esposa, que daquele dia 5 de janeiro de 2011, eu não passaria daquele dia, eu estou aqui, Deus deu o veredito para o outro, falou disso. Ele tem vida e vai viver. E o nome de Deus foi glorificado. E para aqueles que pensam que não pode fazer nada, que não tem condições, aqui está um testemunho. Eu não tenho também. Eu dependo da minha esposa quase tudo. Ela que me banha, ela que põe no sanitário, ela que me vira na cama. Nós dormimos em cama separada, para ficar mais fácil para ela. Ela tem problema de joelho, da coluna. E ela é outra testemunha. Uma pessoa saudável, forte. E ela, hoje ela está pela força que ela faz comigo, para me levantar. Às vezes sozinha, quando está muito difícil, ela chama um dos filhos, ou chama um neto. Quem estiver perto, uma das minhas irmãs para ajudar. Ela é outra testemunha, minha esposa. Uma mulher que não desanima. Está correndo atrás da cirurgia do joelho, ainda não conseguiu. Está esperando eles marcarem. Agora, nesse período, eu vou ficar sozinho para cá. Meus filhos trabalham e eu vou ficar sozinho. Até a noite, mas não fico só. Porque Deus está comigo, Deus está conosco. É a grandeza de Deus, é o amor de Deus. Com o teu braço remiste as águas que viram, ó Deus, as águas que viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Os céus retumbaram, as tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares, os relâmpagos alumiaram, o mundo e a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, as tuas veredas, pelas grandes águas as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Deus deu força, sabedoria a dois homens, para tirar uma multidão, e Deus com ele, de escravidão, e assentar na terra que Deus prometeu. Homens esses que não vigiaram e ficaram pelo meio do caminho. Viram a terra, mas lá não entraram. Mas a promessa foi cumprida na vida dos filhos de Israel. Cumpriu também na vida de Moisés. Muitas vezes a nossa bênção, lembra-nos, a nossa bênção muitas vezes não vem até nós. Ou ela fica para trás da promessa. Está aí, mas agora tem que obedecer. Como foi pregado ontem na igreja, Deus conhece as suas obras. Às vezes você pede e a sua obra não está completa. Tem que ser uma obra completa e perfeita. Foi o que aconteceu com Moisés. Ele tirou o povo, mas ele parou no meio do caminho. Ele não entrou, Arão também. E Deus conhecia as obras de Josué. Josué procurou ser perfeito, ele falhou, errou, está sabendo?
o homem é falho, o homem é. Mas Deus conheceu as obras dele, ele tinha força, ele tinha sabedoria, ele tinha um coração perfeito e humildade para assentar aquele povo, aonde para herdar a promessa. Essa é a grandeza do nosso Deus. Anima, meu irmão, anima, minha irmã, anima a tua alma. Nada acabou. Enquanto você estiver esperando, você tem vida. Enquanto você está sobre essa terra, as promessas de Deus estão sobre você. Vigia, irmão, vamos vigiar para não deixar passar essas promessas. E a maior promessa era a vinda de Cristo, nós estávamos prontos para subir. E a outra promessa grande é ir com ele 1000 anos. Anima a tua alma, anima a tua alma, irmã. Que Deus abençoe, vamos orar. Senhor soberano, glorioso e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez na tua presença, agradecendo por mais um dia, agradecendo por cada vida que está junto comigo, Pai, em oração. Pedimos ao Senhor, Pai, o Senhor conhece as nossas lutas, as dificuldades, as barreiras que nós temos enfrentado. Pai, eu peço ao Senhor, Pai, nessa hora, super necessidade de ti, quebra essas barreiras, tapa esses buracos que tem feito teu filho tropeçar, Pai. Joga por terra essas legiões de anjos que tem afligido o lado do teu filho, tem fechado porta, Pai. Abençoa a casa de cada um de nós, Pai, em nome de Jesus também. Irmãos, a profecia estava se cumprir há 20 dias que você virá e não tardará. Jesus te ama, tanto te ama, porque ela pode ser filho. Um abraço, irmão.